Olá, chicos e chicas, eu sou a professora Thaís, de espanhol, e vamos trabalhar aí com a aula 4, com o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? O assunto de hoje são as formas de tratamento, certo? Vamos pensar um pouquinho. El lenguaje, así como la ropa, no puede ser la misma en todos los momentos. Estão de acordo? Vamos pensar um pouquinho? A linguagem, assim como a roupa, ela não pode ser a mesma em todos os momentos. Eu posso utilizar a mesma linguagem em todas as situações? Assim como a roupa, eu posso ir com uma roupa, vamos supor, vamos a uma igreja, posso ir igual vou à praia? É claro que não, né? A mesma coisa é a linguagem. Eu vou adequar a minha linguagem de acordo com a situação, de acordo com o interlocutor e com a intenção. É a mesma coisa com a vestimenta, certo? Então vamos lá. Aqui nós vimos na aula passada, né, essa mensageria instantânea. E do lado aqui a gente tem uma outra ferramenta digital que é o e-mail. Nós vamos utilizar da mesma forma? O modo como a gente vai escrever na mensagem ou no e-mail é o mesmo? Tudo vai depender da situação, tudo vai depender do interlocutor. Porque aqui, ó, se a gente pegar o aplicativo WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para o grupo familiar, eu escrevo de uma forma. Para o meu chefe, eu vou escrever de outra. Ah, e no e-mail? Vai ser a mesma coisa. Por quê? Eu posso mandar um e-mail para minha amiga. Ai, estou com muita saudade, eu não tenho o contato dela, mas eu tenho, o único contato que eu tenho é e-mail. Mando para ela pedindo outros contatos, por exemplo, do WhatsApp e assim por diante. E eu tenho que mandar um e-mail, um documento, um formulário para o meu chefe. Eu tenho que tomar cuidado como eu vou escrever. Ou seja, eu vou adequar a minha linguagem de acordo com o meu sujeito, de acordo com a situação, ok? Já pensaste como cambiamos a maneira de falar de acordo com o contexto e o interlocutor? A gente sempre está aí moldando, né, o modo como nós falamos em determinadas situações, não é mesmo? Olha lá, temos duas imagens aqui, certo? Essa primeira imagem provavelmente é uma roda de amigos e aqui nós temos o quê? Uma entrevista, provavelmente, né? Pela vestimenta, o modo ali, ok? E como que a gente vai empregar a nossa linguagem na roda de amigos? Entre os amigos, a gente pode falar gírias, podemos utilizar uma linguagem mais coloquial, não ter aquela preocupação com a linguagem em si. Agora, é diferente de uma entrevista de emprego. Eu vou ter que adequar a minha fala, inclusive a minha postura para falar. É uma outra situação, é um outro contexto e eu tenho que cuidar com a maneira como me comporto, não é mesmo? E isso a gente chama de formas de tratamento. O que seria tratamento em espanhol? Pegando essa palavra, olha só, maneira de actuar, de comportar-se ou de proceder uma persona em sua relação com os demais. Ou seja, como eu vou atuar, como é que eu vou me comportar com a outra pessoa? Qual que vai ser a minha postura? 2. Maneira de nombrar a uma persona al dirigir-se a ella ou al hablar de ella, segundo sua categoria, sua condição social, sua idade e outras características. Então eu vou cuidar, eu vou dosar, eu vou cuidar com o modo como eu vou falar diante da condição social dessa pessoa, a idade dela e em outras características, outros contextos. Então esse é muito importante. E existem em espanhol, assim como em português, duas formas de tratamento: o tratamento formal e o tratamento informal. Em que situações eu emprego a linguagem de maneira formal? Vamos a ela. Relações profissionais,
Ou seja, nas relações profissionais, eu tenho que cuidar com a minha linguagem. Eu não posso simplesmente chegar para um gestor, para um diretor de uma empresa e aí, cara, beleza? Tudo susse? Não é assim que eu vou me comportar. Então, eu vou adequar a minha linguagem. Personas maiores ou desconhecidas. Pessoas mais velhas. E aí, tio, firmeza? Não é assim, né? Eu tenho que cuidar. Se eu não tenho uma intimidade com aquela pessoa, eu nunca vou falar assim. E muito menos, né, se é uma pessoa totalmente desconhecida, certo? Relações hierarquizadas, né? A questão de hierarquia. A gente tem que respeitar isso e cuidar com a maneira como empregamos a linguagem. Aqui tem que ser mais formal possível. Quando não há um grado de intimidade, eu não conheço a pessoa, eu nunca vi, eu não posso chegar já, aí firmeza, tudo susse, né? Não é assim, a gente tem que cuidar, certo? E tratamento informal, quando que eu vou empregar a linguagem de maneira informal? Com os amigos, colegas, pessoas da mesma idade, familiares, conhecidos e quando aí sim há um grado de intimidade. Eu conheço essa pessoa, eu tenho uma intimidade com ela. E aí eu vou empregar a linguagem mais adequada de acordo com o contexto, de acordo com a situação, certo? Em espanhol, quais são os pronomes para indicar as formas de tratamento? Então, olha só, nós vamos utilizar o tu em espanhol de maneira mais informal. Por isso, mais informalidade. O tu que nós aqui empregamos como você é informal, certo? Usted, que seria senhor, senhora, mas também o você, é mais formal. Então, aqui tranquilo, né? É muito parecido com o português. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, ó, no plural. Por que no plural? Vejam só, eu vou pular para esse primeiro aqui para vocês entenderem. Ustedes, ele é muito utilizado na Espanha, de maneira formal, certo? Agora, em Hispanoamérica, ou seja, nos países que têm o espanhol como idioma oficial, esse ustedes eu utilizo tanto formalmente quanto informalmente. Então, aí que está a diferença, certo? Em contrapartida, vosotros e vosotras, que é a segunda pessoa do plural, ou seja, vocês, na Espanha é totalmente informal. E em Hispanoamérica não se usa, não tiene, não suele utilizar. Por que não tem o hábito de utilizar? Porque eles já usam aqui, ó, na Hispanoamérica como tratamento formal ou informal, tanto faz. Então é muito importante vocês prestarem atenção, certo? Então como a gente vai proceder? O tu informal. Vamos pegar a Espanha, ok? A Espanha como base. Então tu informal, vosotros e vosotras, também o plural informal. Já usted e ustedes, formal. A gente está pegando como base a Espanha. Por quê? Porque nos países da Hispanoamérica não empregam vosotros e vosotras, não têm o hábito de utilizar. Eles utilizam ustedes, tanto formal quanto informal. Então tem que ficar muito claro isso, pessoal. Então a gente vai pegar aí como tratamento formal. Tu, vosotros e vosotras, informal, em situações informais. Usted ou ustedes, em situações formais. Certo, pessoal? Então, anotem aí, porque é muito importante isso. Vocês separarem aí, tá? E conhecerem que em Hispanoamérica, tanto faz utilizar ustedes, formalmente ou informalmente. Beleza? Há outras formas de tratamento, igual em português. Don, doña e mais um nome. Don Juan, Doña Cristina. Então, eu tenho Don e o nome da pessoa. Senhor, senhora, senhorita, mas ser apelido. Peraí, professora, mas aqui você utiliza um tratamento formal e coloca um apelido? Como assim? Preste atenção. Lembra da primeira aula? Apelido é um falso amigo. Parece uma coisa, mas não tem o mesmo sentido em espanhol. Não é apelido, por exemplo, de Thaís, Tata. Não é. Apelido é a mesma coisa que sobrenome.
Cuidado com isso. Tá, professora, e como que é apelido mesmo? De Eduarda, Duda, apodo. Cuidado com isso. Então, eu pego lá, senhor Pérez, senhora Álvarez, senhorita Palácios. Esse aqui, ó, não é tão utilizado mais. Antigamente, sim. Hoje é muito difícil as pessoas falarem senhorita, certo? Senhor ou senhora, mas don ou dona e el nombre e apelido. Senhor Don Antônio Gonçalves. Senhora Dona Cecília Gonçalves. Certo? São outras formas aí. Agora, empleo del tuteo. Empleo de tuteo. O que seria isso? Está relacionado a tu. Olha lá. Estamos em uma fiesta, não em la oficina. Podemos tutear-nos. O que seria isso, pessoal? Podemos tutear-nos. Então, prestem atenção. Estão numa festa e não na oficina. O que é oficina? Olha, mais um falso amigo que vimos lá na primeira aula. Oficina aqui não é oficina mecânica, é escritório, certo? Então, nós estamos numa festa, não no escritório. Então, neste contexto, nessa situação, eu posso muito bem tratar você por tu. Por isso que a pergunta, podemos tutear-nos. Então, a gente não está mais no escritório, estamos numa festa, é um outro contexto. Então, eu vou adequar a minha linguagem de uma outra maneira, certo? Há essa flexibilidade. Podemos tutear-nos, ou seja, aqui nessa festa, você pode me tratar de tu. Não precisa ser formal, é a mesma coisa, o senhor está no céu, não, pode me tratar de você. Não tem isso no português? Seria isso. Uma outra situação, puedo tutearlo? Não, trata-me por usted. Se a pessoa não quer que você a trate como você, né, assim como senhor, senhora, de maneira formal, ela vai falar, como nessa situação aqui, puedo tutearlo? Não, trata-me de usted. Certo? E aqui trouxe para vocês entenderem, né, com o contexto, poderias tutear-me, por favor? Então, podia me tratar por você, ok? Aqui eu trouxe um fragmento de uma notícia, lá do jornal periódico El Tiempo. Tutea-me, no seas igualado. La mayoría de personas que hablan el español, que se calcula son 600 millones del mundo, no saben tutear. Mejor dicho, não sabe conjugar a segunda persona del verbo. O que seria isso? Trocando em miúdos. Olha a quantidade de pessoas, mas segundo a notícia, não sabem conjugar aí o tu na segunda pessoa do singular. É a mesma coisa em português. Às vezes as pessoas querem tratar como tu, mas fala assim, tu vens? Não, fala tu vem aqui? Então, ela usa o tu, mas flexiona e conjuga o verbo na terceira pessoa do singular, como você. É a mesma coisa que está dizendo aqui, certo? Quer tratar de tu, mas não conjuga o verbo na segunda pessoa, acaba conjugando na terceira. É isso que a notícia está trazendo. E como se fuera pouco, milhões de hispanoparlantes utilizam el usted ou ustedes para comunicar-se com os demás, creyendo que es la forma mais respetuosa de hacerlo. Ok? Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem aí, tutea-me, no seas igualado. Né? Que as pessoas ainda têm uma dificuldade em tutear. Eu quero tratar como tu, mas eu não flexiono o verbo na segunda pessoa do singular, certo? E isso acontece também no português. Grados de variação de formalidade hasta la informalidade. Então, graus de variação de formalidade até informalidade. Então, tem uma situação aqui. El jefe le pide algo a um empleado. Essa é a situação, né? O chefe vai pedir algo ao empregado. Buenas tardes, senhor Muñoz. Necessito que me envie uma encomenda, por favor. Lembrando, olha lá no conteúdo da aula 2, a exclamação também é igual à interrogação. Ao contrário, no final finaliza igual na língua portuguesa. O S, existe apenas um S em espanhol. Então, ele pede que envie aí uma encomenda, por favor, ao senhor Muñoz. E até aqui eu trouxe três situações para vocês verem aí a sequência, né? Então, a variação de formalidade. Na primeira, olá, senhor Afonso. Sí, claro, se lo envio hasta, até. Então, eu tenho aqui, ó, senhor, eu tenho esse se, que são marcas características aí de formalidade na terceira pessoa do singular, certo? Que seria usted, nesse sentido. 2. Olá, don Afonso. Sí, claro, se lo envio hasta.
Aqui também tenho Don Afonso e eu tenho esse se também conjugado na terceira pessoa do singular para fazer a relação. Agora, olha o terceiro. Hola, Afonso. Sí, claro, te lo envio hasta. Esse aqui é totalmente informal, porque não tem nenhuma forma de tratamento aqui, senhor, dono e alguma coisa do tipo, e esse te envio, certo? São marcas aí da segunda pessoa do singular, ok? Então aí, para vocês entenderem graus de variação de formalidade para informalidade, ok? Agora, em la web, ou seja, na internet, vamos utilizar o tu ou usted? Se puede conectar com o usuário hablando de usted como de tu. Como assim? Se puede ser cercano hablando com usted e eligiendo as palavras corretas. Peraí, mas para ser cercano, ou seja, ser próximo, é porque eu tenho uma intimidade, eu conheço. Mas não necessariamente. Quando a gente fala na internet, eu posso também ser mais próximo utilizando o usted, desde que eu utilize as palavras corretas para trazer essa aproximação, certo? Olha aqui, ó, um anúncio. Usted puede cerrar un gran negocio sin una buena publicidad, el suyo. Aqui usamos a forma de tratamento formal, porque eu tenho o emprego do usted, eu tenho o emprego do suyo, ou seja, seu, e é interessante essa propaganda porque diz assim, você pode fechar um grande negócio sem uma boa publicidade. Qual o negócio que você vai fechar? O seu mesmo. Por isso a importância da publicidade, certo? E aqui a primeira atividade. Então, na primeira atividade, eu tenho assim, observe as imagens e identifique a forma de tratamento e justifique. Então, eu tenho a imagem B e a imagem C. Você vai me dizer se é formal ou informal e por que você chegou nisso, certo? Vou dar uns minutinhos para vocês. Pense aí e anote no caderno, ok? E aí, pessoal, resolveram? Vamos corrigir então? Olha lá. A plaquinha B, a imagem B, desculpe, ela é formal porque olha só a vestimenta, provavelmente aí uma relação de trabalho, certo? Por isso a formalidade. Agora, já na imagem C, olha aqui, ó, é informal, está entre amigos, descontraído o clima, então vai empregar de fato uma linguagem informal. Lembrando que formalidade e informalidade, a minha adequação do discurso, da linguagem, vai depender do meu contexto, do meu interlocutor, da minha intenção, certo?
Vamos para a atividade 2. O que faremos na atividade 2? Você vai escrever I se a situação é informal ou F se a situação é formal, ok? Então, anote aí no caderno de vocês.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos conferir então? Olha lá. Perdão, é usted a senhorita Carmen ou Manuela? É uma linguagem formal. Eu tenho usted, eu tenho senhorita, por isso é F. Es que se parece muito. Letra B. Qual é tu apelido? Olha só, pessoal, eu tenho o emprego do tu. Esse tu não está acentuado, então não é um pronome pessoal, e sim um pronome possessivo, o teu sobrenome, tá? E isso é uma característica, um emprego de informalidade, por isso I. Letra C. Sua irmã estuda alemão, senhor Vasquez. Eu tenho senhor aqui, abreviado, e esse su, por isso formal. Letra D. Tu puedes hacer-me um favor? Eu tenho tu, o sujeito, o verbo conjugado na segunda pessoa e uma dica aqui, normalmente os verbos na segunda pessoa do singular, ou seja, em tu, a diferença entre ele e a terceira pessoa do singular, ele e elha, é que no tu sempre terá o S, tá? E letra E. No dejes que te quiten la comida de tus hijos. Olha lá, é informal, no dejes que te quitem, que tirem a comida dos teus filhos. Informal. Ok? Fácil? Acertaram aí? Se vocês erraram, preste atenção, marque, sinalizem como eu fiz aqui, tá? Vai ficar mais fácil na hora que vocês retomarem aí o estudo. Beleza? Vale? Tranquilo? Vamos aí. Atividade 3. Lee os fragmentos de las propagandas e observe as formas de tratamento que se estabelece com os leitores, se é formal ou se é informal. Então, você vai me dizer se é formal ou informal e vai justificar suas respostas com os elementos do texto. Então, você vai olhar o texto e vai me dizer se é formal ou informal e por que você chegou a essa conclusão, ok? Vou dar um tempo para vocês responderem daí, tá? É a propaganda A e a propaganda B. Anotem no caderno de vocês, propaganda A e propaganda B. Formal e informal e por que você chegou a essa conclusão, ok? Então, anotem lá.
E aí, pessoal, vamos lá corrigir? Vamos ver o que vocês anotaram então, tá? Propaganda A, ela é informal, pues hay el empleo del pronombre posesivo tus. Vamos voltar lá? Olha lá. Tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos. Olha aqui, ó, dos seus cachos. E além disso, tem no imperativo tómate. Esse T ali indicando informalidade, certo? Agora, propaganda B, es formal, pues hay el empleo del pronombre personal usted. Vamos conferir lá? Precios en bajos, donde usted sempre sale ganhando, certo? O emprego de formalidade, ok? Exercício 4. Você vai identificar a forma de tratamento entre os diálogos 1 e 2. Vai dizer se é formal ou informal aí, ok? Então, anotem aí no Pessoal, vamos conferir o que vocês marcaram? O diálogo 1 diz assim: Hola, ¿qué está? Hola, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Mira, esta es María, mi compañera de piso. Hola, ¿qué tal? Mi companheira de piso, ali do mesmo andar, apartamento. O que vocês marcaram? Informal, certo? Porque eu tenho o tu, estás, ok? E o diálogo 2. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Mire, le presenta a señorita Martínez, la nueva professora de espanhol. Encantado, muito gusto. É formal, eu tenho emprego de usted, eu tenho ali a abreviação de senhorita, certo? Ok? Vamos para o próximo? Um quiz? Jogo rápido aí? Vamos lá. Mensajes de autoridades públicas é uma situação formal ou informal? Mensajes de grupos de parientes utilizam um linguagem formal ou informal? Anotem aí no caderno de vocês, certo?
Vamos conferir então, pessoal, a resposta? Questão 1, mensagens de autoridades públicas, formal. Fácil, né? Agora, mensagens de grupos de parentes, informal. Às vezes tem que até deixar no silencioso, né? Porque é tanta gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que chega a cansar, né? Vamos lá. 3, 4 e 5. En Espanha, el uso del pronombre ustedes es... En Hispanoamérica, el uso del pronombre ustedes expressa e el pronombre tu expressa. Anotem aí. E é bem importante esse aqui, pessoal, né? Que é a diferença aí que eu pedi para vocês, que é a diferença entre o português e o espanhol e na Espanha e os países Hispanoamérica, certo? Vamos lá corrigir então? Olha lá. En Espanha, el uso del pronombre usted es formal. 4. En Hispanoamérica, el uso del pronombre ustedes expressa formalidade e informalidade. Olha a diferença da questão 1 para a questão 3 para a questão 4. É ustedes, mas a região é diferente e a formalidade e informalidade muda aí também, certo? E ele pronombre tu expressa menos formalidade, ou seja, mais informal, ok? Corrigiram? Retomem aí. Qualquer dúvida, anote no caderno e pergunta depois para o professor. Beleza? Então, hoje é só, pessoal, tá? Tenho aí um bom estudo e nos vemos na próxima aula. Até mais!